Olá, pessoal! Demorei, mas voltei. Estou aqui de volta para gravar mais um pouquinho e hoje nós estamos começando um formato um pouquinho diferente. Hoje eu estou tentando fazer um pouquinho de mais diferente, né? A gente vai mudando, a gente vai aprendendo e vai fazendo de uma forma adaptativa, que é o que nós devemos ser e buscar, né? Sermos adaptativos às situações que nos apresentam. E hoje nós vamos dividir em 3 blocos. Nós faremos o primeiro, falaremos sobre desenvolvimento na primeira infância, e o segundo bloco nós falaremos sobre violência doméstica. E eu falo para vocês que hoje eu tive o prazer de trazer 2 pessoas com que eu tive o privilégio de estudar um período e tenho o privilégio de compartilhar o espaço da faculdade com elas. Em primeiro lugar, vem a Liliane, que ela é pedagoga e psicóloga em formação e tem uma destreza na fala, tem uma destreza em falar sobre o desenvolvimento da primeira infância. E foi através de um trabalho que ela apresentou na sala de aula que eu resolvi trazê-la aqui para gravar, para que nós pudéssemos trazer para vocês algo produtivo, algo que faça sentido. E a primeiro impacto aí, nós não queremos aqui abordando o tema do desenvolvimento, não é ensinar ninguém a ser pai, ninguém a como conduzir a sua família. Nós viemos trazer apenas elementos para que possa servir de um direcionamento para ser usado de uma maneira equilibrada, tá ok? É a Liliane. Liliane, pode se apresentar por gentileza, depois eu apresento a outra que é novidade. Não, vamos apresentar de novo, eu não gosto de deixar pra lá não, né? Tá aqui querendo falar, gente, tá assim, ó, deixa eu falar, eu vou deixar. Agora eu tenho o prazer de apresentar também outra que é uma grande especialista em se falar de violência doméstica. Eu falo que é especialista porque a partir do momento que você fala algo com responsabilidade e coerência naquilo que está falando, você de fato se torna especialista. E é isso que a Núbia é. Núbia, muito obrigado por vir aqui. Você pode se apresentar e depois nós vamos apresentar a Liliane. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Silvia, é um prazer, é meu. Muito obrigada de me convidar para essa oportunidade de falar um pouquinho de um assunto tão importante que é a violência doméstica. Então, meu nome é Núbia, sou casada, mãe e psicóloga em formação. Estamos aqui para junto bater esse papo que eu acho que vai ser muito legal. Vai ser bacana demais. Liliane, pode, agora o momento é seu, vai que o palco é seu, pode se apresentar, né? Ai, Silvio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, pela confiança. A gente conhece o seu trabalho, sabe da qualidade dele. E como o Silvio disse, meu nome é Liliane Araújo, eu sou formada em pedagogia pelo UniBH e sou estudante de psicologia junto com ele na Universo. Então, pessoal, nesse primeiro bloco, como eu falei, nós vamos focar na questão do desenvolvimento da primeira infância. Tema esse que se faz crucial nós abordarmos, porque muito se fala na geração Z, na geração, essa geração, aquela geração, a forma que foi criada. E hoje, eu acredito, nós estamos quase na mesma idade, tá? Né, Ótimo. Estamos na mesma idade e nós viemos de uma geração onde se fala que fomos criados em ambientes invalidantes, fomos criados com algumas dificuldades. Entretanto, Liliane, no processo ali da faculdade, você apresentou um tema muito importante sobre o desenvolvimento, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento da primeira infância. Como nós podemos abordar aí esse tema que se faz tão crucial para a nossa sociedade, entender um pouco sobre isso? Aquela palestra foi muito marcante, foi uma oportunidade, né, de aprender e aplicar todo o conhecimento, porque a gente pôde trazer para os pais uma fala mais simplificada, mais prática, porque o tema da palestra foi pais afetivos, filhos emocionalmente equilibrados, né? E hoje a gente tem uma demanda muito grande pela busca pelo equilíbrio emocional. Tem se perdido bastante isso. E tudo é construído na infância. É na infância que a criança está construindo a sua personalidade, ela está desenhando as formas pelas quais ela vai aprender a aceitar e dar afeto ao outro. E a gente pensa assim, afeto, o que é afeto? Afeto é tudo aquilo que eu me disponho pelo outro.
Afeto é um abraço, é um olhar nos olhos. Isso é bom, olhar nos olhos. Com certeza. A Núbia tá querendo olhar nos olhos ainda. Sempre. Adoro, gente. Eu não posso perder. Eu gosto de aproveitar as oportunidades. Liliane, pode continuar. Não, e tem que aproveitar mesmo, porque com as tecnologias a gente perdeu esse contato físico com o outro, Verdade. esse valor de estar na presença, esse tempo de qualidade, né? Interessante. Eu não vou deixar passar não, porque a Núbia já vi que ela se interessou. Essa questão da tecnologia e equilíbrio, você falou em duas coisas essenciais, né? Porque hoje, acredito eu, né? É o que eu vejo todos os dias, que a tecnologia, ela veio que meio que tirou esse equilíbrio Sim. na sustentação, na condução aí dos nossos pequenos. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo, nós, enquanto adultos, nós somos responsáveis pelo futuro da nossa sociedade. O que você pode falar pra gente, Núbia, algo assim sobre equilíbrio entre o conduzir uma educação e a inserção do meio digital, da tecnologia hoje? Você, quanto mãe, você pode trazer o que pra gente aí? Então, Silvia, eu acho que o equilíbrio, assim, tudo que excede, desequilibra. Né? Você deixar hoje uma criança por conta da tecnologia, a tecnologia é importantíssima da gente ter acesso, é muito bacana, né? Hoje as crianças, elas vêm numa geração totalmente tecnológica da nossa época, só que tudo que excede atrapalha. Né? E hoje as crianças têm perdido esse contato, essa presença dos pais, tempo de qualidade de brincar, tempo de qualidade de sair para andar de bicicleta, sabe? Aquelas brincadeiras da rua que a gente brincava, amarelinho, pique-esconde. E muitas crianças nem sabem hoje o que Sabe é nem isso. Que é pique-esconde, né? Exatamente, não sabe como é que é essas brincadeiras. Então eu acho assim, tudo na vida é importante o equilíbrio. Né? Eu preciso, sim, colocar essa criança nesse meio hoje que é tecnológico, ela ter acesso a isso, preciso, mas tudo com moderação. E hoje os pais, eles estão terceirizando isso. Para me ter sossego com a minha criança, para me ter mais disposição para fazer o que eu quero, é melhor deixar minha criança com a tecnologia. E aí, até que ponto essa tecnologia é importante para essa criança? Até que ponto essa tecnologia pode ajudar essa criança e atrapalhar essa criança? Interessante que quando a gente fala sobre equilíbrio, a gente tende a olhar sempre os malefícios do excesso de tela. Uhum. Mas a gente também consegue usar a tecnologia para aproximar as crianças. Sim. Tudo depende da forma como nós utilizamos, né? Recentemente eu estava conversando com uma mãe, e ela trouxe isso, porque a demanda é muito grande do trabalho, das tarefas de casa e tudo mais, acaba deixando mesmo a criança na tela para que ela consiga realizar as outras tarefas. E também tem mães que ficam o dia inteiro fora. E eu trouxe para ela essa possibilidade. Não, interaja com sua filha. Liga para ela de chamada de vídeo quando estiver no horário de almoço. Mostra o ambiente que você está. Explica para ela o que você está fazendo. Envolva ela na sua rotina dentro da tecnologia. O problema do excesso de tela é você usar sem um objetivo, sem um foco, né? De forma desregrada. Assim, no meu entendimento, né, eu venho acompanhando sempre, como vocês sabem, eu sou pai de 2 pequenos lá, uma recém-chegada, e assim, a gente precisa muito nos propor em garantir um ambiente que seja seguro, que seja equilibrado para essas crianças. Na sua visão, Liliane, através desses estudos, das pesquisas que eu sei que você faz, qual aí uma questão para se manter um ambiente rico em afeto, segurança ali, para que essa criança ela tenha uma segurança emocional diante aí dessa imersão na tecnologia? Olha, o primeiro passo, que eu acredito que seja crucial, é você auxiliar a criança a nomear as emoções dela. Tenho percebido uma grande dificuldade dos adultos hoje em dia de dizerem o que estão sentindo. E a nossa criança não é diferente. Ela precisa ser ensinada. Então, quando seu filho grita, quando seu filho chora, não é um simples choro, um simples barulho. É algo desconfortante para ele. E ele precisa ser auxiliado para nomear e entender o que ele está sentindo, o que está acontecendo. É um choro de fome? É uma dor que está surgindo ali?
Talvez foi um não que ele ouviu. Uma frustração, né? Exatamente. Então, a maneira que a gente precisa observar é, de fato, observar. Falando em observar, eu gosto de ir pegando os ganchos e às vezes eu até me atropelo. Entretanto, quando você falou, é um não que recebeu. Eu acredito e entendo que as crianças, elas precisam também aprender o não, aprender o limite, aprender a se frustrar. Exatamente. Não é gerar um lar altamente permissivo. Eu não vou nem entrar em questão aqui quais os transtornos que vão levar uma criança criada num lar permissivo. Sim. Entretanto, também ressaltar quais os transtornos podem conduzir uma criança vivendo num lar, num ambiente invalidante, num lar totalmente rígido. A gente sempre tende a falar na questão do equilíbrio. Núbia, essa questão, você enquanto mãe, como levar esse manejo aí do equilíbrio, do colocar limite nas crianças para que elas entendam de fato o limite ali na fase do desenvolvimento, para que não deixem para se frustrar na fase adulta ali e não entender, não conseguir lidar muito com essas frustrações de maneira equilibrada. Silvia, a gente está vindo numa época agora que os pais estão trabalhando muito dentro da psicologia positiva, que não é errado, né? Mas eu bato nessa tecla sempre do equilíbrio. A educação positiva não quer dizer que eu não tenho que colocar limites. E os pais hoje eles estão entendendo de uma forma que é o seguinte, a minha educação é positiva. Minha filha faz o que ela quer, na hora que ela quer. A fralda, ela vai parar de usar fralda quando ela quiser parar de usar fralda. Eu trabalho na área da educação e eu vejo muito isso com os pais. E isso tem me preocupado muito, porque como que vai ser esse adolescente, como que vai ser esse adulto? Uma criança que não sabe o que é impor limites. Ela que impõe dentro da casa, não são os pais. Então, a gente está vindo de uma geração que está sendo desconstruído a autoridade dos pais, né? E que é preocupante. Porque vem adolescentes que não conseguem lidar com a frustração. E hoje a gente vê muito, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa pauta da violência, por causa disso. Porque são crianças que não conseguiram ou não escutaram o não sabem lidar com limites e que se tornam crianças, homens, mulheres agressivas. É muito interessante trazer isso porque tudo em excesso é ruim. Tudo em excesso é ruim. Inclusive o excesso de coisas boas também, até nem vou entrar no... São muitas coisas pra gente falar, né? Que dá vontade de sair falando tudo, mas não dá, vai complicar. Nós não temos tempo pra isso, mas é pra abordar uma nova oportunidade, que são os relacionamentos emaranhados, né? Que a gente vai entrar aí na questão de tudo em excesso, mesmo que seja bom, o bom em excesso também causa... Sim, exatamente. Causa transtornos, né? Mas nesse ponto é importante a gente ressaltar também que existe uma diferença muito grande entre a gente permitir que a criança faça tudo e a gente corrigir... Eu vou ter que te cortar porque eu não aguento. Você percebeu que nós dois falamos aqui e a Liliane, ela fala mais... É classe, né? Pode continuar. Ai, Eu gente, é a subjetividade humana, tá tudo certo. Que bom que existe essa subjetividade, né? Mas não, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Verdade. Mas um ponto muito importante no desenvolvimento humano na fase da infância é a criança entender que ela não é aquilo que ela faz. Ela é eu te amo, independente da situação. Olha, aqui você cometeu um erro, a gente vai conversar, a gente vai acertar e alinhar as ideias. Eu preciso te ensinar uma maneira melhor de resolver essa situação, te apresentar uma nova possibilidade, mas eu te amo de qualquer forma. Porque, às vezes... por não ter esse conhecimento, porque a gente costuma estudar para trabalhar, Sim. A gente estuda para ter uma profissão, a gente não estuda para casar e a gente não estuda para ter filhos. São raros os casos e é muito necessário. Então, a gente precisa, nesse momento, mostrar para a criança o valor que ela tem enquanto pessoa. Sim. Que ela tem voz, né, naquele lar. Porque a opinião dela, as emoções delas precisam ser validadas para que ela construa também a sua autonomia e a sua autoestima e o seu autorrespeito.
Uhum. É muito importante isso. Muito Só obrigado. um pouquinho, rapidinho. Agora eu vou... Vai cutucar mais Agora um eu vou- pouquinho, né, Lili? Vai lá, Sabe continua. por quê? No início você falou assim, nós não estamos aqui querendo ensinar aos pais. E de fato, nós não estamos aqui para ensinar. Nós estamos aqui para trazer novas possibilidades. Sim. Só que quando a gente diz assim, que a gente precisa mostrar para essa criança que ela é amada, independente do que ela faz, a gente não tá falando de trazer algo novo. A gente tá trazendo a oportunidade de comunicar exatamente aquilo que de fato nós sentimos. Sim. Porque quantas vezes o Rafa te desobedeceu e você continua amando o Rafa? Ah, que isso, todos os dias, né? Exatamente. É uma criança em Mexeu no ponto desenvolvimento. fraco, mexeu no ponto fraco. Olho também. Verdade. É todos eu os dias. escutei uma, desculpa te cortar, Não, Silvia, vai lá. eu escutei O uma palco é seu, palestra. Núbia. Obrigada. Eu escutei uma palestra, uma imersão que eu tive de neurociência. E eu achei tão interessante o assunto que ele trouxe, falando sobre a criança em relação à criatividade da criança. Geralmente a criança que perturba mais dentro da sala de aula é aquele que você mais despreza. O professor ou quem está na liderança ali da sala. E geralmente coloca, né, nomes naquela criança. E o que me chamou a atenção que ele colocou, eu achei muito interessante, Lili, porque é o seguinte, essa criança que geralmente costuma ser a mais agitada, aquela criança que fala muito, é uma criança muito criativa, mas que, em relação à nota, ela não sobressai tanto. E aí, o que fazer com essa criança? Geralmente, a criança que não sobressai na nota enfrenta muitos obstáculos com os pais, com a escola, não é? E aí ele falou assim, gente, não é a nota que define um aluno. E uma das formas de se promover um ambiente de desenvolvimento saudável é a gente trazer para a criança elogios sinceros. Porque às vezes a criança de fato não vai ser boa em matemática, ela precisa trabalhar um pouco mais aquilo ali, mas ela é fantástica em artes. Em artes e Sabe super quando- criativa. Exatamente, mas quando você elogia, anota lá, parabéns, tirou 7 em matemática, tá melhorando. A criança vai ver a sua expressão, É verdade. ela vai entender que você não tá comunicando de fato alegria. É. Então, a gente precisa começar a observar os pontos positivos que elas têm. Exatamente. E confirmar isso. Exatamente. Né? Trazendo isso sim, eu acho que é essa educação positiva. Exatamente. E tem uma coisa que é muito importante também, até pesquisas já mostraram isso, a questão do elogio, elogiar a atitude, aquilo, o movimento que essa criança fez em atingir algo, em alcançar algo, e não elogiar a criança, entende? Então tem essas técnicas de usar. Sim, os métodos, E você né? falou aí sobre o Rafa desafiar. Eu vivo isso todos os dias. A criança, ela tem processo de evolução constante, assim como nós, seres humanos. Entretanto, as crianças, esse processo de evolução, ele vira, ele vai a milhão. É muito E a gente, rápido. se não estivermos atentos, nós não conseguimos acompanhar. E é interessante, Liliane e Núbia, o quanto as crianças em nossos lares, você, enquanto já mãe, Núbia, o quanto eles nos repetem. O Sim. quanto as nossas atitudes, os nossos Sim. relacionamentos enquanto adultos, essas crianças, elas vêm repetindo. Eu nem vou entrar muito na questão, porque vocês me conhecem, aí vou eu começar a falar aqui, e o palco é de vocês agora, nesse momento. Ele é bem abrangente, né, o Silvio? É assunto, assim, para perder de vista. Sim, recentemente eu estava lendo uma pesquisa do Canadá que falava sobre isso, que as crianças que receberam mais afeto têm até o sistema imunológico Eu não falo que melhor, essa menina lê muito? até no sistema imunológico da criança isso vai interferir. E a gente está construindo um adulto, gente. A gente está Exatamente. construindo a nossa sociedade daqui a um tempo. A pessoa vai se relacionar com outras pessoas. O que eu quero deixar no mundo? A gente preocupa tanto em ter bens, mas que ser humano é esse que eu tô construindo? E a idade, Lili? Geralmente, qual que é a idade que é se construída essa criança? Essa personalidade, ela é moldada, assim, em sua maior parte até os 7 anos. Porque a personalidade, ela é uma coisa que vai se mudando ao longo da vida. O temperamento, ele é inato, né? Mas a personalidade, ela vai se lapidando conforme o discorrer das coisas.
Mas até os 7 anos de idade, as experiências que aquela criança viveu ali vão reverberar no futuro profissional dela, nos relacionamentos dela e nas diversas áreas da vida. Olha que interessante, a personalidade até os 7 anos. Mas estudos falam que de 0 a 12 anos é construído a identidade, a personalidade do indivíduo. Presta atenção, de 0 a 12 anos, um período muito curto. Né? Vamos colocar muito curto. E hoje as pesquisas falam que a idade geral das pessoas vai até 75 anos. Então, presta atenção, de 0 a 12 anos é construída essa personalidade, é construída essa identidade dessa criança. E de 12 até 75 anos é o resto que ela vai viver. Vocês prestem atenção, gente. Então, se não aprender de uma maneira adequada, você teve 12 anos para aprender, Liliane, e foi daí que você tirou essa questão de querer ser psicóloga, né? Não, olha quanto que é profundo. Não, é verdade. E as pessoas não levam em consideração isso, né? A sua pergunta é muito boa, né? Eu queria ser pedagoga, desde quando eu tinha 5 anos de idade. Só que eu vivi tantas situações que eu parava e pensava assim, peraí, olha, tem uma porta nova aqui, tem uma possibilidade ali. Eu quero mudar, eu era uma pessoa enrijecida, eu não conversava assim, eu atravessava a rua. Quando eu via alguém na calçada, eu queria atravessar a rua. Conhecido. Exatamente, e eu sofria muito dentro das minhas prisões mentais, e eu descobri que tinha como sair de lá, e eu falei assim, agora eu quero ajudar outras pessoas a saírem desse lugar. Ah, interessantíssimo, porque eu acho igual, eu amo isso. Eu falo pra vocês que a grande questão é a seguinte: nós estamos aqui enquanto construção e busca pela nossa profissão de psicólogo, nós temos todo aqui o mesmo objetivo, em ajudar as pessoas, em ajudar você, em ajudar você que está nos acompanhando agora. E você também tem a oportunidade de participar. Se quiser deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo, se quiser deixar aí uma pergunta para a gente discutir na próxima gravação, e eu prometo também que se elas não voltarem aqui, eu mando no WhatsApp delas e elas têm que me responder, que elas sabem disso. Elas respondem. Com certeza. E isso que é muito importante. E você não esquece de curtir e compartilhar também não, que isso é muito bom. O canal é novo, tá crescendo, vai mudar de nome também, viu? É muito importante falar porque até agora eu estava abrangendo, meninas, tem que falar meninas para a gente não falar a idade, tá? Tá, obrigada pelas meninas. Eu estava conduzindo até aqui, eu estava focado muito na questão de casais. Uhum. Entretanto, através aí das pesquisas que eu venho fazendo, de documentários que eu venho vendo e lendo artigos, eu entendo que eu posso trazer mais conteúdos para as pessoas. Então, o nome está mudando para Subjetivamente Falando de Gente, que é você, o contato é para você. Sua cara. Eu gosto de falar, eu vou trazer pessoas aqui para falar também. E você participe dessa com a gente. Eu vou fazer uma pergunta não, eu vou pedir para que vocês duas façam o fechamento desse bloco, bloco, tá, gente? Que façam o fechamento desse bloco pra gente entrar num assunto que se faz muita necessidade, que é falar sobre a violência doméstica. Primeiro bloco fechando, Núbia, pode ir à vontade. Olha, eu deixo aqui uma reflexão. O que eu quero construir nesse futuro presente? Com essas crianças que estamos, né, relacionando, lidando, seja sobrinho, filho, seja neto, o que eu quero, o que eu espero para essas crianças? Eu espero construir pessoas saudáveis, mulheres e homens responsáveis, que tenham um equilíbrio e saúde emocional para lidar com frustrações, para lidar com não, e para também resolver as frustrações da vida, porque nem tudo são flores, né, gente? Seria bom demais se fosse tudo flores, mas nem tudo são flores. Liliane. As flores, com toda a sua beleza, tem os espinhos, Tem né? os espinhos. Eu queria deixar umas dicas, né, para os pais que querem promover esse ambiente mais saudável, porque a gente pensa que o afeto é uma coisa estrondosa, uma coisa difícil, mas não. O afeto mora nos detalhes. Sério, nos detalhes? Nos detalhes. Ai, então vamos lá. Você pode abraçar o seu filho, dizer para ele o quanto você é feliz pela existência dele. Deixa um recadinho na mochila. Pergunta para ele como é que ele se sente amado, quando ele se sente amado.
Porque às vezes você se sente amado quando te dão um presente. Mas ele se sente amado quando você tá do ladinho dele ali, fazendo um cafuné, num tempo de qualidade. Então, a gente precisa entregar ao outro não somente aquilo que a gente quer, mas aquilo que o outro espera também. Como ele entende o sentimento dele, a emoção dele daquele momento, porque assim você vai construindo memórias afetivas. Se você fizer uma promessa, olha filho, depois que você chegar da aula nós vamos ver um filme. Se esforce para cumprir a sua palavra, porque ele vai reconhecer o seu esforço em estar ali. Eu não vou me lembrar o nome do autor, mas tem uma frase que eu gosto muito, até compartilhei com os meus colegas antes, que fala assim, as pessoas elas até esquecem o que você diz, mas elas jamais vão se esquecer de como você as fez sentir. E eu tenho certeza que o amor, que o carinho, todo o afeto que você tem pelo seu filho vai reverberar aí para a vida toda, e ele vai se casar, ela vai se casar, vão construir uma família e vão ter um espelho em vocês, porque olha, eu recebi esse afeto e eu quero ir além. Então, essa é uma maneira de promover esse ambiente saudável para os seus filhos e viver longas histórias, porque é isso que a gente tem da vida, né, gente? É verdade. É o que a gente... Coisa boa. Se isso não te fez curtir esse vídeo até agora, pelo amor de Deus, né? Ó o dedão no joinha e curte, compartilha, que isso é muito importante. Nos ajude a construir isso, nos ajude a levar elementos que vai auxiliar na construção da sociedade. Nós estamos todos aqui em busca de fazer isso, trazer elementos para nos construir enquanto psicólogos e para ajudar no manejo aí da sociedade. Curte, compartilha e se inscreva também. Até o próximo bloco e ó, tchau!